Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem? Aqui nesse espaço eu abordo situações do meu cotidiano, falo um pouco da minha história de vida, dou dicas baseadas na minha experiência, lembro de momentos que eu vivenciei e falo de tudo um pouco, acabo falando de tudo um pouco, né? O vlog te dá essa liberdade. Então posso falar sobre a minha história com artista, no esporte, né? Algum atleta que marcou. Então eu acabo meio que trazendo, né, um pouco da minha vida aqui para o canal. Obviamente o nicho é o Rio de Janeiro, é onde eu moro, né? Então eu falo muito do Rio de Janeiro. Mas assim, eu também falo, né, de coisas que são relevantes a nível nacional, dependendo até internacional. Então hoje eu vou falar aqui de política. Quero deixar bem claro, eu evito emitir opinião política aqui no canal, né? Eu tô abrindo essa playlist para falar alguma coisa sobre o assunto, mas comentando como que foi a minha experiência no governo, o porquê de gostar do fulano, do Beltrano, entendeu? Não é um meio pra gente tá batendo aqui, né? Tipo, não, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Doutrinação política, não. Eu defendo a democracia, eu acho que cada um escolhe, né, o seu candidato. Cada um escolhe, né, a sua ideologia, se é que ainda existe uma ideologia. Eu me lembro do saudoso Dr. Enéas falando que esquerda e direita já são conceitos antiquados, né, ultrapassados, isso lá na década de 90. O Enéas morreu em 2000 e pouco, né? Então fico pensando, sabe, será que lá então, né, ex-candidato à presidência pelo Prona, que chegou a ser deputado em São Paulo, não estava com a razão, né? Eu particularmente eu voto no candidato, né? Eu não tenho lá um viés assim tão definido de direita ou esquerda, apesar de me identificar mais, né, com as pautas do liberalismo, do capitalismo e também da direita, né? Mas é aquilo, é uma posição minha, respeito quem vota na esquerda. Eu inclusive na última eleição lá em Niterói, só a nível de curiosidade, eu achei que o Axel Grael não estava preparado para assumir a prefeitura, achei que a direita também não tinha um representante forte. Eu votei no PSOL, no Flávio Serafini, né? Cara, o cara vota Bolsonaro e votou no Flávio Serafini. Sim, porque eu achava que o Serafini era o mais preparado para assumir a prefeitura, como ainda acho, né? Então, assim, eu não tenho essa muito de ideologia não, é óbvio, né? Pautas defendidas pelo PSOL, muitas eu não concordo, mas respeito, né? Vejo que tem gente ali, né, com talento e tal. Então eu acho que a política, né, além da questão, digamos assim, partidária, né, tem um ser humano por trás que pode de fato fazer um bom trabalho independente da legenda, né? Então tá aí. Votei Bolsonaro, né, a presidência na última eleição. Mas eu acho, por exemplo, que o Brizola, se fosse presidente lá em 90, seria um super de um presidente. A mesma coisa eu falo no Enéas. Aliás, pautas para outros vídeos, né? Quem sabe? Mas assim, hoje eu vou falar de prefeitura, vou falar de Niterói, vou falar do Rodrigo Neves, que foi candidato a princípio pelo PT e depois pelo PV, né? O que eu acho do Rodrigo Neves? Cara, a primeira eleição eu não votei no Rodrigo Neves, realmente eu tenho reticência a votar no Partido dos Trabalhadores, ali realmente eu não voto no PT, só em último caso, ou se o cara for muito bom. Então veio o Rodrigo Neves pelo PT e veio o Felipe Peixoto pelo PDT. PDT que o Felipe tava? Não me lembro agora, acho que não, eu acho que ele tava no... Cara, eu não sei qual partido que o Felipe Peixoto tava naquela época, se você se lembra, comenta aí embaixo. Eu acho que era PDT sim, acho. E aí, tipo assim, conheço um pouco o trabalho do Felipe, né, como vereador, na época em que ele foi vereador. O pai dele era muito amigo da minha mãe, então, tipo, frequentava o centro espírita deles lá em Piratininga, né, o GEPAR e tal, então tinha uma noção do que estava sendo feito, né, em relação à obra social e tal. Falava, cara, o Felipe vai ter meu voto, né? E aí votei Felipe Peixoto, sabe? Naquela eleição eu falei, esse cara aí, esse Neves aí é do PT, eu não voto nesse cara não. Só que o Rodrigo Neves entrou, cara, ele promoveu uma verdadeira revolução em Niterói, né? Eu costumo dizer na brincadeira que o PT só deu certo em dois lugares, Niterói e Maricá, tá? Niterói com Rodrigo e Maricá com Quaquá. Lá em Maricá, hospital, ônibus gratuito,
né? Hospital de ponta, ônibus gratuito, moeda social, né? Revolucionou a cidade. E o Rodrigo Neves, o que ele fez pela região oceânica, meu irmão, nenhum outro prefeito teve peito de fazer, né? A gente teve aí, né, uma dinastia, Jorge Roberto Silveira, João Sampaio. Foi muito boa para a cidade? Foi, né? Foi. Se pegar ali o governo Jorge, né, e João Sampaio e comparar com Godofredo, cara, que foi o que entrou ali no meio, né, do PT, por sinal, o professor Godofredo não teve o destaque que os outros dois tiveram, verdade seja dita. Eu costumava até falar, eu brincava, né, que o Conte Bittencourt, que eu acho um super do político lá em Niterói, acho que é deputado hoje, né, tava injetando sangue no cadáver, porque, pô, o Godofredo era aquilo, Cara, que expressão o cara tinha? Eu não me lembro de expressão dele, eu me lembro do Conte e tal, né, que era o vice dele. Então eu falava, quem tá empurrando esse governo é o Conte, né? Pra ser sincero, eu nem sei o que o Godofredo fez na cidade, acho que eu vou pesquisar e pode ser outro vídeo também. Mas o Rodrigo Neves, ele entrou, né, então num processo, né, digamos assim, de renovação, sem Jorge Roberto Silveira na disputa, era Felipe Peixoto, né, os dois eram um processo de renovação, porque ficou ali um bom tempo alternando Jorge e João Sampaio, né, saudoso João Sampaio. E aí o Rodrigo Neves entra com a história do túnel Charitas Cafubá. Eu me lembro que, como jornalista, eu estava no gabinete do Felipe Peixoto em 2008, entrevistando o chefe de gabinete dele, porque ele não estava lá no dia, né? Eu tinha marcado e teve compromisso, não pôde me atender. E o chefe de gabinete falando, né, da questão do túnel, que era uma necessidade, mas dando a entender que era uma obra muito distante. Porque não é só questão de investimento financeiro, dependia, né, de liberação do INEA, ia cortar, né, o morro com mata, então, cara, uma dor de cabeça danada. E o Rodrigo Neves na campanha, não, porque eu vou fazer a via que vai ligar a região oceânica, a Zona Sul e tal, vou encurtar a viagem em 20 minutos. Meu irmão, naquela época, tá, morar na região oceânica era ruim, porque não tinha pavimentação, era tudo longe. Eu ficava assim, cara, eu moro na região oceânica, né? E esse cara, mais um que tá prometendo essa porcaria desse túnel. Eu vou ser bem sincero, rapaziada, ele bateu o martelo, né? Conseguiu tudo em 4 anos. Eu sei que no final só tava ouvindo lá as explosões da pedra. Eu falei, Jesus Cristo, o cara tá fazendo. E eu, tipo assim, fiquei que nem São Tomé, entendeu? Só acredito vendo. Fui lá, no canteiro de obras, e o cara tava explodindo pedra. Eu falei, caramba, né? Em resumo, o cara vai fazer, e fez. Ele entregou esse túnel em 4 anos, tá? O que foi prometido durante décadas em Niterói, porque desde que me entendia por gente eu via aquela história. O túnel que vai ligar Charitas à região oceânica. Meu irmão, ninguém fez, o cara tirou do papel. Aí, obviamente, ele teve, né, que escoar trânsito, ele teve que fazer modificações, ele botou ônibus pesado passando na minha rua. Ele acabou, né, com a rua, literalmente, onde a gente morava, porque a rua era projetada para carro, virou uma rua de trânsito pesado, né, naquele período de obra. Então, a rua que tinha asfalto virou uma rua de terra, em resumo. E aí eu sei que o povo da rua começou a bater de frente da rua de trás também, que aconteceu a mesma coisa, né? Então, uma rua era via de ida, outra via de volta. Eu sei que foi um secretário de obras da prefeitura lá, até um senhor, não me lembro quem foi, e falar que iriam resolver aquela pendência, né? Porque morador da região oceânica, antes do Rodrigo Neves, tinha trauma, né, de rua sem pavimentação. 90% lá não era pavimentado e constava como pavimentado, e essas 2 ruas eram pavimentadas, né? Então ele acabou com 2 ruas nesse período de obra. E aí eu sei que eu tive um vizinho da rua de trás, até fiz amizade com ele, que ele morava exatamente muro com a minha casa, né? Minto, ele morava tinha um prédio, né, que era um terreno vazio, ele morava do lado, mas quando eu chegava no terraço, né, eu via ali, então era quase que um muro com muro. Então eu fiz amizade com esse cara ele perdeu a paciência, se levantou, ameaçou, né, encheu o secretário de obra de porrada, né? Aí um outro vizinho meu, esse sim, muro com muro, né, se levantou, seu covarde, né? Cara, gente boa, né, Marcelo, foi defender o secretário de obra. Eu sei, cara, que ficou, sabe, um caos assim, eu ali no meio daquele caos, eu vendo, caramba, o que esses caras vão fazer? Não deu outra, rapaziada. Túnel pronto, inauguração do túnel. 2 dias depois já tinha equipe de obra da prefeitura na minha rua, né? Pavimentaram, fizeram tudo.
E aí, o que acontece? Veio o Felipe Peixoto, candidato de novo à prefeitura, eu acho que aí já não era pelo PDT, e o Rodrigo Neves tentando a reeleição. E o pessoal do Felipe sempre me ligava, né? Porque, pô, eu conhecia, eu tava ali junto, né? De certa forma, pedindo voto, aí, estamos com você? E aí, cara, eu, pela primeira vez, né, eu cheguei e falei assim, olha, o que o Rodrigo Neves fez na região oceânica, sendo bem sincero, não tem como não estar com ele. Sinto muito, mas meu voto vai pro Rodrigo. E aí o Rodrigo já estava no Partido Verde, eu falei, opa, não vou votar no PT. Então eu votei no Rodrigo Neves, né, óbvio, foi reeleito. E para mim foi um dos melhores prefeitos assim de Niterói que eu pude ver. Eu não vi muitos prefeitos, né, eu vi Jorge Roberto Silveira, Rodrigo Neves, João Sampaio, Moreira Franco, muito pequenininho, então não me lembro de grandes coisas. Eu posso falar aqui sobre algumas coisas do Moreira, pelo que minha mãe falava na época, né? E vi o Godofredo Pinto. Então esses foram os prefeitos que eu vi de Niterói, né? E Axel Grael já estava fora de Niterói, então não sei como que é a administração do Axel. Eu sei que o pessoal fala que a continuação do Rodrigo Neves está bem deficiente, né? Mas o que o Rodrigo fez, rapaziada, assim, foi algo bem grandioso mesmo. O pessoal reclama, ele estreitou a Francisco da Cruz Nunes, estreitou, mas botou ali um ônibus, né, com acesso, com corredor viário, né, que não pega engarrafamento, então quem depende do ônibus ali acaba se dando bem, de certa forma. Ele pavimentou ruas que historicamente não eram pavimentadas e constavam na prefeitura como pavimentadas. Então eu posso falar sobre o mercado imobiliário, né? Quem tinha casa no Cafubá não valia nada lá em 2008. Eu me lembro de estar vendendo um apartamento na primeira quadra, né, da minha mãe, da praia de Caraí, por 300 mil na época, era o valor na época. E uma casinha no Cafubá, na rua do Antônio do Bacalhau, que não tinha pavimentação na época, valia, sei lá, 150 mil, entendeu? Tipo assim, era uma diferença grande. Hoje o Cafubá está com preço competitivo com o Icaraí. Não está igual, né? Você não vai encontrar lá imóveis de 1 milhão, 2 milhões, mas está um preço mais competitivo. Então, o que acontece? Se levou progresso para a região, se levou, né, asfalto, se levou saneamento, se levou, né, comércio, se levou hospital, né? Tem lá o Mário Monteiro, mas eu acho que não foi construído na gestão Rodrigo Neves. Então, tipo, a região oceânica ela teve um boom com essa obra, imobiliário muito grande. Então eu diria aí, né, que, cara, eu tiro o chapéu pra mim, entendeu? Rodrigo Neves, melhor prefeito da história de Niterói, assim, imbatível, assim, ao menos dos que eu vi, tá? Jorge Roberto Silveira, muito bom pra quem morava em Caraí, Santa Rosa, Zona Sul, aliás, achava ele ótimo, entendeu? Mas no geral, assim, eu acho que o Rodrigo Neves foi o cara, né? Eu me lembro que teve um problema lá de investigação de Lava Jato, né? Eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu vi o povo, né, triste com a situação, né? Vi assim o pessoal comentando, pô, é muito chato e tal. E depois que ele foi absolvido lá, o povo comemorando, assim, o povo foi da porta, assim, da prefeitura comemorar, entendeu? Então o cara, assim, que deixou seu nome na história de Niterói, né? Última eleição aqui no Rio de Janeiro, que foi em 2022, né? Tive a honra de votar nele para governador. E se vier de novo, eu vou votar. Hoje eu não moro em Niterói, não voto mais em Niterói. Mas se ele vier algum cargo aí, sabe, de, sei lá, estadual, eu vou votar nele. Acho que foi um cara que fez a diferença. Valeu? Um abraço, até a próxima.